Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music. No programa de hoje, falamos sobre saúde do coração, que envolve muitos aspectos, fatores de risco. E para isso, estamos aqui com o Dr. Hélio Castelo. Tudo bom, Dr. Hélio? Tudo bem, e você, Maura? Prazer em recebê-lo aqui, trazendo informações importantíssimas para você que está aí, não é verdade? É verdade, eu acho que é um aspecto muito importante. Então, tem muita coisa, eu acho que a maior parte da população é leiga sobre os aspectos da nossa saúde mesmo, né? Eu, por exemplo, não sabia que diabetes tinha a ver com o coração. Muita gente não sabe, não é só você não, a maioria que não bom, sabe. Né? Eles só sabem que cigarro tem a ver com coração, mas não sabem que diabetes tem a ver, que hipertensão tem a ver, que o que come tem a ver. Quer dizer, tem muitos outros aspectos que as pessoas não sabem. Eu quero aqui poder levar para você tudo que possa ajudar e você tratando bem do seu coração. Não é só tratar bem do coração, arrumar um bom namorado, um bom marido, não. É cuidar dele aqui internamente, né? Então, qual é a relação da diabetes com o coração? Quando a gente pensa na doença cardíaca, na doença do coração, nós temos alguns fatores de risco que aumentam a chance da pessoa desenvolver uma doença grave. O diabetes é um dos fatores de risco, um dos grandes fatores de risco. Sim. Não sei se o teu público sabe, mas diabetes é quando você tem um aumento da quantidade de açúcar circulando no sangue. Como é que isso acontece? Nós temos um órgão que fica lá dentro da barriga, no meio da barriga, que chama pâncreas. Esse órgão produz um hormônio que chama insulina. Esse hormônio pega tudo que você come que tem açúcar, não só a coisa doce, mas, por exemplo, massa tem açúcar, arroz tem açúcar, tudo se transforma em açúcar. O que a maior parte das pessoas não sabe, né? Não pensa sabem que só também. Comendo açúcar eu vou ter açúcar dentro do corpo. Exatamente. Tem gente que fala, mas não como nada de açúcar, mas come macarrão todos os dias. Macarrão tem amido se transforma em açúcar. Então, esse açúcar que chega e é absorvido, ele é usado como uma fonte de energia. E a insulina faz com que esse açúcar seja colocado dentro da célula para ser usado como fonte de energia. Para o nosso gasto diário, né? Exatamente. Para viver normalmente. Para funcionar o independente organismo. de fazer ginástica e gastar mais energia. Independente. Quando você tem queda desse hormônio, geralmente é uma deficiência genética, ou seja, a pessoa nasce com aquela propensão. Ela pode desenvolver no primeiro ano de vida, quer dizer, logo no comecinho, que seriam os diabetes mais graves, que hoje a gente chama de diabetes tipo 1, ou a diabetes que a grande maioria da população diabética tem, que é a diabetes tipo 2, que só vai desenvolver mais na vida adulta, 30, 40, 50, 60 anos, em qualquer momento da vida. E por que adquire isso nesse momento da vida? O que acontece? O diabetes tipo 2 também tem uma propensão hereditária, só que a pessoa produz insulina, mas não em quantidade suficiente. Passa a produzir um pouquinho menos pelo próprio envelhecimento, e aí desenvolve a doença, ou ela cria algumas situações que necessita de mais insulina. Por exemplo, então a pessoa começa a ficar gordinha, e aquilo começa a sobrar, vamos dizer assim, açúcar dentro dela, e aquela quantidade de insulina não é mais suficiente para ela, e ela desenvolve a diabetes. Esse açúcar circulante, vamos dizer assim, propicia a formação, por exemplo, de plaquinhas de gordura na parede dos vasos. Então, facilita ou aumenta a chance da pessoa desenvolver infarto, derrame, que é o AVC, que a gente chama de AVC, né? Acidente vascular cerebral, disfunção erétil no homem, diabetes é uma das causas. Então, ela tem toda a relação com o coração. Então, mas uma vez a pessoa ficou diabética, né? Porque se constatou que ela tem diabetes, ela é diabética, é isso? Ela é diabética. Aí ela volta, ela se cuida, faz dieta, faz ginástica e tenta diminuir essa gordura. Acontece da diabetes ir embora? Em alguns casos você consegue contornar só com a mudança do padrão de vida, por exemplo. Mudar a alimentação, fazer uma atividade física, perder peso, enfim, mudar o seu estilo de vida. Em outras, só isso não basta. Por quê? Porque a deficiência de insulina é um pouco maior. Então aí você tem que dar um remedinho também para ajudar. Aí tem que tomar insulina. Ou insulina ou remédio. Hoje a gente tem um arsenal muito grande de medicamentos que vão lá degradar a glicose, etc., fazer, entre aspas, funções da insulina ou ajudar o pâncreas a produzir mais, etc. Insulina mesmo a gente dá em alguns casos, não só em todos. Em muitos,
você consegue contornar com remédio. Eu tenho uma amiga que uma vez chegou e disse que estava diabética e depois ela curou. Ela estava passando por um estresse, né? Um momento de muito estresse. Então ela falou, eu fiquei até diabética e depois, passados alguns meses, ela estava curada. Isso pode acontecer? Se essa pessoa ela não tem uma produção de insulina absolutamente normal, a quantidade que ela produz também não é tão baixa. Então, assim, o estresse, ele, como o próprio nome diz, é um estresse para o nosso organismo. Ele exige muito do nosso organismo. Então, isso tudo faz com que o teu organismo precisa produzir muita energia. Se a pessoa passa por um estresse por um tempo longo, perdeu o emprego, separou, uma separação, etc., o metabolismo dela acelera. E a quantidade de energia que ela precisa é muito maior. Ou seja, a insulina precisa pôr mais açúcar dentro das células e a quantidade de insulina não é suficiente. É a mesma coisa da obesidade. E ele está diabético naquele momento. Se você perdeu peso, melhora. A mesma coisa com o estresse. Agora, essa pessoa tem que ficar com um alerta, porque qualquer vacilada pode desenvolver o diabetes de novo. Então, uma vez que apareceu, você já tem que ter alerta para que ela... Tem que fazer um acompanhamento. E agora a gente tem uma pergunta. Vamos ver o que estão perguntando? Doutora Elia, eu queria saber até que ponto a diabetes pode interferir na gravidez. Existem 2 tipos de problema com diabetes e gravidez. Existe a pessoa que é diabética e na gravidez ela pode piorar, porque a diabetes funciona também como um estresse para aquele corpo da mulher. E existe uma coisa que chama diabetes gestacional. Durante o período, sobe um pouco a glicose, um pouco mais do que deveria. Por isso que é importante continuar com o médico no pré-natal. O perigo tem um pouquinho para a mãe, mas um pouco maior para a criança. Uma vez que essa criança fica dentro da mãe, com uma glicose da mãe sempre um pouco alta, porque está um pouco diabética, o pâncreas da criança fica imaginando assim, poxa, tem muita glicose, eu tenho que produzir mais insulina. Então a criança produz mais insulina. Quando você tira a criança, ela produz mais insulina, mas não tem mais aquele monte de glicose. Então pode cair muito o açúcar da criança, isso pode fazer mal para a criança. Então é importante, para a Stephanie, é importante assim, primeiro fazer um pré-natal, acompanhar o tempo todo. Sim. E quando nascer a criança, o pediatra, ter essa informação para o pediatra acompanhar no comecinho e não deixar a criança sofrer nada com isso. E por que acontece isso com a gravidez? Tem a ver com o hormônio que modifica? Pode ter um pouco de relação hormonal, pode ter uma propensão genética da mãe, quer dizer, tem uma série de fatores. Como prevenção para diabetes, o que seria? O que você recomenda? E aí tem aquelas coisas que ninguém gosta de ouvir, né? Então, não gosta, mas tem que ouvir. Vai ter que ouvir. Então, o diagnóstico tem que ser o mais cedo possível. E check-up, então, né? Check-up. Quais as pessoas que têm que fazer check-up o mais precoce, o mais rápido? Precoce com que idade? Pelo menos a partir dos 30 anos. Mas pode ser até antes. Por exemplo, se você tem muita gente diabética na família, tem pai, mãe ou irmão, enfim, liga aquela luzinha de alerta. Então, check-up. Descobriu a diabetes ou há uma tendência, porque às vezes a gente só pega a glicose um pouquinho alta e ainda não tem diagnóstico de diabetes. Vale a pena já começar a mudar um pouquinho o estilo de vida. Comer coisas mais saudáveis. Então, evitar muita gordura exposta, evitar açúcar e coisas doces e muita massa. Isso é o básico para diabetes. Aí fala, mas nunca mais eu vou comer? É evitar exagero. Né? Agora, quando a pessoa tiver diabetes mesmo, ela corta doce. Nunca mais. Só que hoje você tem opções. Você tem adoçantes que fazem o mesmo efeito e pode ir até no forno, por exemplo. Então, dá para fazer comida com adoçante. Sim. Depois de um bom check-up, atividade física. Eu tenho pacientes que, não tenho tempo, eu entro 6 horas no emprego, saio às 8 da noite. Desce um ponto antes do metrô. Deixa o carro, vai caminhar na hora do almoço, na hora que você vai. Então, sempre tem um jeito para quem quer. Tem um jeitinho. E tomar o remédio, se o indivíduo for diabético, fazer o tratamento certo. Acho que basicamente é isso. Doutora Elia, agora eu queria falar sobre pressão arterial, que isso sim, eu sempre ouvi dizer que tem toda a relação com o coração, né? Com certeza. Eu sempre quando meço a minha pressão é de boa, também o que eu sempre soube, que boa é de 12/8, né? Do normal para baixo a minha. E segue assim. Então, eu queria saber, primeiro, falando sobre a pressão baixa, como é que chama a pressão baixa? Hipotensão. O que isso significa? Se tem risco também? A pressão baixa não tem risco. A pressão baixa na pessoa normal, vamos dizer assim. Se ficar muito baixo, porque já aconteceu de estar muito baixo. Bom, o que é baixo e o que é alta? Primeiro, a pressão normal é mais ou menos essa faixa que você falou.
a criança tem uma tendência a ter pressão mais baixa do que o adulto. Acima de 13,5/9, mais ou menos, já é considerado hipertensão. Então, você tem uma faixinha aí de normalidade, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. A gente considera a pressão mais baixa abaixo de 10 de máxima, 10/6, 10/7, ela seria um pouco mais baixa. A pressão baixa, ela protege o coração. Essa pressão que a gente fala é a pressão que o sangue circula dentro do nosso corpo. Então, se você imaginar numa tubulação de água dentro de uma casa, quanto mais forte a pressão dessa água, principalmente se os canos não estiverem muito bons, você pode romper, pode dar um monte de problema na tubulação. História, né? Entende? Então, essa pressão ela vai subindo porque, com o passar dos anos, os nossos vasos podem se contrair muito. Então, se contrai, o sangue que sai daqui do coração tem que chegar lá no teu pé. Por que contrai? Todo vaso do nosso corpo contrai, ele tem esse mecanismo de contração e relaxamento. Por exemplo, o dia que está muito frio, a gente fica mais pálido. O dia que está muito quente, a gente fica mais vermelhinho, rosadinho, muito bonitinho. É saudável, né? E fica com a cara de saudável. De feliz. Né? De feliz. Os nossos vasos se dilatam para eliminar calor, porque a gente está quente. A pressão tende a baixar um pouquinho. Quando está mais frio, tende a contrair. Por quê? Porque tem que reter calor. Nosso corpo ele mantém a temperatura em torno de 36, 37. As pessoas normais, como é o teu caso, que você falou que a pressão é normal, ela vai lá, ela vai para 12/8, 13/8 no máximo, ou vai lá para baixo 11/7, ela fica nessa oscilação. As pessoas que têm hipertensão, pressão alta, ela oscila lá em cima, 14, 15, 16. Isso sim é perigoso, E aí é perigoso. A pressão baixa, o único risco é a pessoa ficar um pouquinho tonta, um pouquinho zonza. Então, o que a gente orienta? Se você tem, principalmente acontece com mulheres jovens, tem pressão baixa, beber bastante líquido. E a outra coisa que as mulheres reclamam, use meia elástica. Por quê? Porque você contrai o vaso. Quando você aperta, ela contrai o vaso de fora para dentro. Então, você tende a subir um pouquinho a pressão. Sim. E para pressão alta, o que a pessoa tem que... A pessoa que tem tendência à pressão alta, o que ela tem que cuidar? Então, a pressão alta é muito parecido, entre aspas, com a diabetes. É outra doença, mas é muito parecido por quê? Primeiro, a principal causa é tendência genética. Eu digo assim, que a gente não recebe dinheiro, nada disso de herança, mas doença é uma maravilha. Só coisa ruim? Só doença. Então, se você tem muita gente na tua família que tem pressão alta e muito próximo, também acende aquela luzinha de alerta. Você pode se tornar hipertenso. De repente, assim? Geralmente ela vai subindo aos poucos, porque ela demora um pouco para dar sintomas. Mas então, se a pessoa mede, vai ao médico e vê, já dá para saber, né? Aí você tem o X da questão, quer dizer, volta ao check-up, isso é importante. Aí você vai hoje no médico, está 13/9. Pode ser só que você passou um nervoso, a hora que você estava chegando no médico, alguém te deu uma fechada, você estava atrasado. Isso sobe a pressão, fiquei sobe nervosa, estressou. Sobe. Então sobe, às vezes, temporariamente. Então é muito comum no consultório a gente medir 2, 3, 4 vezes a pressão, às vezes. E aí, quais os cuidados da pessoa? É para sempre também? Não tem cura, né? Eu até falo assim, médico cura muito pouco, raramente, trata frequentemente, mas conforta sempre. Então, a maior função é confortar. Então, a hipertensão é uma doença que não tem cura. Então, você vai ter que controlar. Tem que ter uma alimentação mais saudável, muito parecida com a da diabetes, e a única coisa que tem um pouco diferente na hipertensão, diminuir um pouco o sal. A gente até tem uma pergunta relativa a isso. Vamos ver? Doutor Hélio, eu gostaria de saber quantos gramas de sal um hipertenso deve consumir diariamente. Então, aí vai depender do nível de pressão. Em média, a gente fala em 2 gramas. Como saber? Como é que é essa dosagem? Então, hoje é fácil que você pode comprar aquele sal em saquinho, né? A maioria tem 1 grama. Então, seriam 2 saquinhos daquilo. Nossa, gente. Imagina você pensar em café da manhã, almoço, jantar. É pouco pra caramba. Porque, na verdade, você consome um pouco mais de sal. Por exemplo, você come um pãozinho, tem sal. Às vezes, até a torrada doce tem um pouquinho de sal. Então, esse sal não tem jeito. A gente pede para a pessoa não abusar muito e tal, mas acaba comendo. Bom, e a ginástica também é uma coisa que ajuda na pressão ou não tem nada a ver? Ajuda muito. Atividade física melhora a hipertensão, isso já é comprovado. Pode acabar com ela ou não? Só se ela não for muito, muito alta. Não tem cura. Ele vai continuar sendo hipertenso, só que ele pode ser um hipertenso controlado sem remédio.
O que seria ótimo, né? Não depender de então ele remédios. controlar com dieta, com exercício físico, etc., com outras coisas. Mas ele não deixa de ser hipertenso. A hipertensão faz com que teu coração trabalhe mais. E é fácil entender. Se o coração é uma bomba que ele contrai e o sangue passa por dentro, o sangue passando com alta pressão, esse coração tem que trabalhar mais, porque o tempo todo o sangue está batendo forte lá. Então, quando você faz atividade física, o coração se adapta a trabalhar sem fazer muita força, vamos dizer assim. Exercitando. Agora, outra coisa que me perguntaram, que me pediram para te perguntar, é se não seria importante numa academia ter de plantão lá um cardiologista. Não só na academia, mas numa cirurgia, por exemplo, cirurgia com anestesia geral. Não é importante ter um cardiologista ali o tempo todo? Na cirurgia, acho que não, porque o anestesista é um indivíduo muito bem preparado para isso. Nas academias, seria fantástico, mas isso é impossível. Mas seria importante, né? Mas é impossível você ter um cardiologista em cada academia. Você não tem um cardiologista em cada pronto-socorro do Brasil, então em cada academia não vai ter nunca. A academia, o ideal é que ele exija uma avaliação cardiológica com uma carta do cardiologista liberando, e para liberar tem que fazer uma avaliação bem feita. Amigo meu, dá uma testada para academia? Dou, mas você vai fazer esse exame, depois eu dou. Então é por aí. É importante isso, né? Doutor Hélio, ainda comentando com as pessoas que você viria aqui, né? Uma pessoa falou, você tem alguma pergunta? Aí uma pessoa falou para mim, então, eu tenho colesterol. Eu falei, bom, eu também tenho. Então eu queria que você falasse sobre isso, sobre o ter colesterol, como é que é isso? Quando ter colesterol não é bom, né? Não, colesterol é uma coisa que a gente nasce. Quando você come, algumas moléculas são produzidas e vão para o teu organismo. O colesterol é uma delas. Então o colesterol circula no teu sangue desde que você nasce, desde bebê, até a hora que você vai morrer. O importante é que você deixe esse nível de colesterol dentro do aceitável. O que é o bom, por exemplo? Então, o que é? O colesterol, na verdade, ele tem 3 frações. Uma parte é bom colesterol, uma parte é o LDL, que é o mau colesterol. Tá? E uma outra parte é um outro colesterol, coitado, é uma fração que não diz nada. Que não diz nada, pelo menos até agora. Até agora não descobrimos nada para ele. A alta densidade é o HDL. Esse é o colesterol bom, porque ele não faz mal, só por isso, porque ele não gruda na parede do vaso. O de baixa densidade, é o colesterol ruim, ele tende a grudar na parede dos vasos e formar as plaquinhas de gordura que podem chegar a entupir um vaso. O de alta densidade, quando ele está mais alto, ele até compete um pouco com o outro, e isso para nós é bom, porque ele diminui a chance do outro grudar na parede. O normal, o ideal, vamos dizer assim, é que você tenha o colesterol ruim, que é o LDL, tá? Abaixo de 100. E o colesterol bom acima de 40. Condição ideal. Você não tem colesterol. Quer dizer, colesterol você não tem colesterol alto. Mas ele tá ok, é isso. Mas você pode falar, olha, você não tem problema com colesterol. Eu acho que quando ela falou, talvez o problema ficou subentendido. Mas a gente tem uma pergunta sobre colesterol. Perfeito. Vamos ver? Meu pai sempre teve o colesterol muito elevado. Infartou. E eu gostaria de saber se isso é hereditário, se eu posso desenvolver esse mesmo problema. O colesterol é um dos fatores de risco para você desenvolver infarto. Qualquer pessoa pode ter infarto, mesmo com colesterol baixo, mesmo sem diabetes. O que é um infarto? O infarto é quando entope totalmente um vaso que nutre o coração. Já tem uma plaquinha de gordura, aí vem um sangue, coagula e entope totalmente e causa um infarto, ou seja, aquela área não recebe oxigênio. Quais são os fatores que aumentam a chance da pessoa ter um infarto? Um é a idade, cada dia nós estamos mais velhos, então não tem como mudar esse fator. Quanto mais velho, maior o fator de risco. Maior o risco. Mas tem muita gente jovem hoje tendo infarto. Tem. Eu já peguei infartado com 18, 19 anos. A droga pode causar infarto no jovem. Né? O que mais causa infarto no jovem? Ou ele tem alguma malformação, às vezes, na circulação. O principal é a droga, principalmente a cocaína e seus derivados, cocaína, crack, etc. Então, a droga, uma das coisas, ela faz uma contração desses vasos, entendeu? Como diminui o calibre, o sangue não consegue passar. E aí você não tem oxigenação para aquela área do coração. E são geralmente infartos graves mesmo. No momento que está usando a droga? Passou mal em casa, passou mal em algum lugar.
e acabou chegando para o hospital infartado, aquelas catástrofes. Fora esses quadros que, vamos dizer assim, não são os mais, não é o dia a dia, mas acontece, tem o fator genético e tem o fator idade. Tirando esses dois fatores que não tem como mudar, tem os fatores que dá para você controlar. Diabetes aumenta a chance de infarto, pressão alta aumenta a chance de infarto, o estresse, a alimentação inadequada, o colesterol, a obesidade. O colesterol alto é um grande fator, porque se a placa que entope o vaso é gordura, e o colesterol é gordura, então ele é o principal fator. Eu até sempre falo para meus pacientes o seguinte: você imagina que você tem uma pia e você é acostumado a descascar laranja e jogar dentro da pia o tempo todo. Pode passar um bom tempo sem entupir, mas um dia vai entupir. Né? Então, assim, quanto menos casca você jogar dentro da pia, menos chance de entupir. Então, uma outra coisa que pergunto, que sempre ouvi dizer, né, pelo menos pelas pessoas que gostam de bebida alcoólica, é assim: o médico falou que eu tenho que tomar um pouquinho de uísque ou um pouquinho de vinho. Ultimamente é o vinho, mas antigamente eu ouvia que o uísque era importante, principalmente para o homem, para tratar bem do coração. Isso que é lenda? É uma desculpa? Não é lenda. Veja bem, o álcool em baixa dose pode ter algum efeito protetor e diminuir alguns fatores que propiciam esses entupimentos, etc. O grande problema é saber o que é baixa dose. Vai de pessoa a pessoa? Hoje, Mauro, a gente não fala para ninguém, e muito mais num veículo de comunicação que nem o teu, que tem tanta gente assistindo, que o álcool faz algum bem para o coração. Se hoje, para dirigir, você não pode tomar uma latinha de cerveja, é complicado você dizer o que é baixa dose. Em alguns casos, a gente permite: olha, de vez em quando você tomar um cálice de vinho não vai te fazer mal. Entende? Agora, por outro lado, o álcool pode fazer mal para o pâncreas, por exemplo, que lembra lá no começo do nosso bate-papo, é quem produz insulina e pode piorar a diabetes. Uma garrafa de vinho, por exemplo, não é legal, né? Não deve ser rotina para ninguém. O álcool nunca deve ser rotina. Sim. E pior que o álcool ainda é o cigarro. Esse tem que ser zero. Esse eu falo sempre assim. Cigarro tá super fora de moda. Você que fuma vai pensando que jeito você vai parar, não é? É verdade. Mas não é, assim, primeira coisa que é prejudicial à saúde mesmo, né? Ao coração, como você está falando. Exatamente. Depois estraga o dente, depois o cheiro é horrível. É horrível. E a pele, tudo, né? E outra, você não fica com a turma, né? Porque tá todo mundo lá no restaurante, o cara que vai fumar tem que ir pra rua. Tem que ir lá pra rua. Então, se sente totalmente marginalizado, né? É verdade. Depois eu queria falar do triglicérides. Tem relação triglicérides com colesterol? Não tem nada a ver? Tem. O triglicérides é um outro tipo de gordura. Então, toda gordura que circula no nosso corpo, as formas de serem medidas mais fáceis é através da medição de colesterol e a medição de triglicérides. É uma outra molécula de gordura. Então, o triglicérides com nível alto também é um fator de risco para problemas cardíacos. Mas assim como o colesterol, todo mundo tem o triglicérides. Tem. Triglicérides nós temos. E qual é a diferença entre um e outro? O colesterol, ele tem uma relação hereditária muito mais forte que o triglicérides. O triglicérides, não necessariamente. Ele pode ter também, mas ele tem uma relação com a alimentação mais forte. E tem uma relação um pouco mais forte também com diabetes. Então, se a pessoa fez lá os exames triglicérides e colesterol, não fez para diabetes, e dá um triglicérides alto, ela pode estar com diabetes. A gente não pode falar que essa pessoa é diabética, porque não é assim que faz diagnóstico, né? Mas vale a pena procurar diabetes também, para ver se ela também não é diabética. E o que evita uma taxa alta? Mais ou menos a mesma coisa. Alimentação, exercício, atividade física, tarará. O triglicérides aumenta mais com massa e tudo que tem farinha. E a comida integral? Muda alguma coisa nesse quadro ou não? A comida que é rica em fibra, e a comida integral é rica em fibra, por exemplo, arroz integral, etc. Eu adoro, por exemplo. É melhor para o colesterol e triglicérides, porque essas fibras, elas diminuem a absorção de gordura no teu intestino. Tudo que é integral é bom, né? Granola, tudo isso. Eu acho legal, eu acho bom pro coração, acho importante. A gente tem uma pergunta sobre triglicérides. Vamos lá. Qual o nível do meu triglicérides que eu tenho que começar a me preocupar? Então, o normal do triglicérides é você ter um nível abaixo de 150.
Se ele está um pouquinho mais alto, não que a gente não vai tentar baixar, mas não necessariamente a gente vai entrar com remédio. Ele é um pouco menos agressivo do que o colesterol, pelo menos até o que a gente sabe até hoje. Também responde um pouco melhor à melhoria da qualidade de vida. Se a pessoa seguir religiosamente, que não é muito comum, a gente consegue, às vezes, abaixar para 150, 160, quer dizer, já está chegando perto do normal e você segura sem remédio. Sim. Olha, eu acho que uma coisa importante, não sei se você vai concordar comigo, além de tudo isso, de cuidar da alimentação, de fazer ginástica, as pessoas que têm já problema genético, né, que têm uma doença por causa genética, que é obrigada a usar remédio e tudo mais. Mas eu acho que uma coisa que deve ser bem importante é ser uma pessoa assim como você. Como é que eu sou? Que aparentemente não tem estresse, uma pessoa calma, que fala devagar, que, né, que é tranquila. É ou não é? Acho que eu estou treinado. Não é, eu acho que as pessoas reclamam muito, né? Ah, tem que comer isso, quer dizer que eu vou passar fome? Não passa fome. Hoje você tem tudo para comprar, né? Às vezes a pessoa fala também, eu como fora, não dá para fazer dieta. Vai no restaurante por quilo, você tem salada de monte. Dá para escolher. Restaurante por quilo é a melhor coisa que existiu, porque você come quanto você quer e você tem lá, tem opções, Nossa. né? Mas eu acho que antes de mais nada você tem que ser feliz, sabe? Feliz com aquilo que você faz, feliz com a tua família, cercar de amigos. Porque quando você está feliz, você consegue ter uma qualidade de vida melhor. Isso cuidar mais de você, né? Isso é a base. Agora, você fala, não, você é calmo. Não sou calmo, não. É que a gente é treinado, sabe? A gente passa por tanto estresse que você passa a treinar, né? A treinar, ser mais tranquilo. Então, se a gente estiver estressado, a gente não consegue confortar ninguém. Olha, eu gostei dessa receita do doutor. Eu espero que tenha esclarecido para você muitas questões, né? Sobre o nosso coração, mas eu já esperava essa resposta dele aqui para fechar o programa, que você tem que ser feliz, né? O principal para o seu coração ficar bem é a felicidade, porque daí tudo você vai contornando, né? Exatamente. Até esses pequenos detalhes e doenças e tudo mais, muito do que faz a gente ficar bem é ser feliz e é assim que cuida melhor do coração, não é, doutor? Com certeza. Bom, agora tem um presente para você para alegrar o seu coração. Espero Isso que vai aparecer na televisão? Olha que Sim, perigo. vai aparecer. Olha, Que delícia. Copenhagen.com.br, os melhores chocolates Nossa, e são os melhores mesmo. E não é? Minha filha vai adorar. É? Muito obrigado. Então, leva para ela, viu? Muito obrigada. Muito é obrigado. sempre bom a gente trazer aqui uma pessoa que conhece tudo sobre a nossa saúde, né? Muito obrigado, foi um prazer e estou à disposição de vocês. Que venha sempre aqui. Tá ok. Beijão para você. Tchau, tchau. Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music.